Me pediram para ser madrinha de um casamento que nem ia acontecer. Eu já sabia que essa história ia dar ruim no dia em que a Thalita apareceu no meu salão com um buquê de plástico na mão, chorando e dizendo que ia se casar. Até aí, tudo bem. A Thalita sempre foi dramática, daquelas que fazem textão para dar bom dia no grupo da família e usam risos até quando tão bravas. Só que o problema é que ela não tinha nem namorado fixo fazia meses. E de repente, me aparece toda descabelada, dizendo que encontrou o amor da vida dela no retiro espiritual em Brotas, que ele era vegano, coach de vida e DJ nas horas vagas. O nome dele? Paulo Henrique. Mas preferia ser chamado de Paim. Já começou estranho por aí. Ela falava o nome dele com uma reverência, tipo quando o povo da igreja fala Senhor. Disse que eles se conectaram de alma, que tiveram uma troca de energia transcendental e que no terceiro dia de retiro ele pediu ela em casamento, com um anel de cocô reciclado e tudo. Eu tentei não rir, juro por tudo, mas foi mais forte que eu. Só que Thalita ficou ofendida, me acusou de estar com inveja e que eu nunca ia entender porque nunca me permiti viver um amor quântico. Sim, quântico. Foi aí que eu percebi que ela tinha surtado de vez. Mas enfim, cortei o cabelo dela, dei uma ajeitada na franja, porque estava parecendo um capacete, e tentei mudar de assunto. Só que ela estava decidida a fazer do casamento um evento, tipo uma cerimônia mágica misturada com balada rave e bênção xamânica. E foi nesse mesmo dia que ela me convidou para ser madrinha. Não foi um convite simples, não. Foi um verdadeiro ritual. Ela me entregou um incenso aceso, um saquinho com cristais e disse que eu era uma alma escolhida para acompanhar a transição dela para a nova vida. Eu quase disse que não, mas fiquei com dó. E confesso, uma parte de mim queria ver até onde ela ia com esse surto espiritual. Aceitei, com a condição de que eu não ia vestir nada com cheiro de patchouli ou tule colorido. E ela jurou que seria um casamento contemporâneo, chique com elementos místicos. Na semana seguinte, começou a palhaçada. Grupo das madrinhas no WhatsApp com regras como: evitem palavras de baixa vibração, não compartilhem memes com energia densa e meditação coletiva às terças-feiras às 7h30 da manhã. E adivinha quem era a única que levava isso a sério? A própria Thalita. O resto das madrinhas, que eram amigas dela da yoga, da faculdade e até uma ex-cunhada que ela mal falava, só mandava kkkkk e áudio rindo. E quanto mais a gente tentava entender de onde tinha surgido esse noivo misterioso, mais ela se esquivava. Dizia que ele era reservado, que não curtia redes sociais e que preferia preservar a união energética deles longe dos olhos carnais do mundo digital. Hein? Mas o pior ainda estava por vir. Porque a Thalita não queria presente. Queria doações conscientes. Criou até uma vaquinha com o título: Contribua com o nosso ritual de amor e expansão. Eu achei que era brincadeira. Só que o povo tava doando. E quando eu vi a meta passando de R$ 5.000, foi que comecei a desconfiar. Será que esse casamento ia mesmo acontecer? Depois que eu vi aquela vaquinha bater a meta dos 5.000, comecei a prestar mais atenção nas entrelinhas. A Thalita falava tanto desse casamento como se fosse uma cerimônia mística, mas nada de lugar confirmado, data exata ou sequer uma foto do tal pai. Só existiam umas imagens dele borrado, sempre de costas, com os filtros tão fortes que parecia que ela estava casando com um holograma. Quando a gente perguntava sobre ele, ela dizia: ele prefere não ser fotografado porque está em processo de purificação do ego. Menina, eu já estava achando que esse noivo era o Gasparzinho. Mas aí começou a segunda parte do golpe, a colaboração vibracional das madrinhas. Primeiro, ela nos mandou um PDF de 14 páginas chamado Guia de Harmonia Cerimonial. Nesse arquivo, que parecia ter sido feito no Paint por uma criança de 5 anos, tinha de tudo: regras de vestimenta, nada de preto ou vermelho, apenas cores da aurora, sugestão de presente, nada material, apenas contribuições energéticas ou experiências como sessões de reiki, massagens ou cristais raros, e, pasme, uma planilha com as cotas de colaboração espiritual. Que era só um jeito chique de dizer: vocês vão ter que pagar por isso aqui. Ela queria que cada madrinha doasse R$ 500 para o altar cerimonial, mais R$ 350 para o retiro pré-casamento e R$ 120 para a harmonização da vestimenta. No total, quase R$ 1.000 por cabeça. E quando eu perguntei se isso tudo era para pagar buffet, ela teve a cara de pau de dizer que o casamento seria ao ar livre, em comunhão com a natureza, e que não teria comida porque o jejum era parte da purificação espiritual do casal. A pessoa vai no casamento e sai com fome e picada de mosquito. As meninas do grupo começaram a se revoltar. A Cíntia, que era ex-colega dela da faculdade, saiu do grupo sem dizer nada.
A outra, a Samara, começou a responder tudo com ironia. Talita, o altar precisa de piso antiderrapante ou posso levar meu tapete de yoga? Mas a Talita nem ligava. Disse que quem estivesse rindo era porque não alcançou a elevação vibracional necessária. E quem questionasse o noivo era porque tinha medo do amor verdadeiro. Pior foi quando ela começou a mandar uns áudios no grupo com voz de guru, fazendo meditação guiada e dizendo: inspire paz, expire dúvida, vocês são as guardiãs dessa união. Eu tive um ataque de riso tão grande que derrubei café no teclado do computador. E enquanto isso, a tal vaquinha continuava crescendo. Ela postava prints agradecendo, com legenda tipo: nossa união está sendo financiada por almas iluminadas e emojis de arco-íris, pomba branca e flor de lótus. Só que ninguém via o pai. Nem uma vez ele deu as caras. Nem uma ligação, nem um áudio, nem um sinal de vida. A Talita jurava que ele estava em retiro silencioso, numa fazenda em Minas, e que ia aparecer só no dia do casamento, em completo estado de elevação espiritual. Eu estava com a pulga atrás da orelha, com a mão no bolso e o olho arregalado. Porque se isso fosse mesmo verdade, era o primeiro casamento da história financiado com doação virtual, sem comida, sem festa, sem noivo, e com madrinhas pagando para participar da palhaçada. E sabe o que é pior? Ainda vinha mais bomba por aí. Quando a Talita anunciou o chá de panela, eu achei que talvez fosse a primeira coisa normal dessa história. Ingênua. Ela mandou um convite digital que mais parecia panfleto de retiro ayurvédico, com frases tipo: traga sua intenção de prosperidade e vista-se com a cor do seu chakra mais bloqueado. Eu achei que era meme, mas ela estava falando sério. Disse que não era um chá de panela comum, e sim um encontro de nutrição da alma e prosperidade doméstica. O evento ia ser no quintal da tia dela, e a recomendação era levar um presente que tivesse significado espiritual. Aí você imagina, eu chegando com um pacote de pano de prato com florzinha e ela torcendo o nariz, dizendo que aquilo carregava energia de subserviência feminina e que o ideal era trazer objetos que evocassem o feminino sagrado, tipo incensário ou argila para fazer escultura com a mão esquerda. E pasme, teve até uma mulher que levou uma planta carnívora porque disse que representava a força da mulher no lar. Juro. No dia do tal chá, cheguei achando que ia ter ao menos uma mesa de frios ou um brigadeiro para animar, mas fui recebida com chá de hibisco sem açúcar e biscoito de grão de bico feito no forno solar. A Talita estava vestida com um vestido branco de renda esvoaçante, com uma coroa de flores e olhos fechados, entoando um mantra em sânscrito, mal pronunciado, diga-se de passagem, enquanto rodava no meio do quintal como se estivesse em transe. Tinha um tambor de fundo, tocado por um rapaz que parecia saído direto de um festival alternativo em Trancoso. E quem era esse rapaz? Segundo ela, o mestre espiritual que guiaria o casal na jornada do amor eterno. Só que esse mestre espiritual olhava para as madrinhas de um jeito que eu chamaria de pouco espiritual. Se é que você me entende. E mais uma vez, cadê o pai? A gente achou que talvez ele fosse aparecer dessa vez, dar um alô, um obrigado, uma olhadinha pelo portão, mas nada. Talita disse que ele estava em jejum de fala, preparando a alma para a fusão energética do grande dia. Eu perguntei se não era perigoso alguém jejuar e ficar mudo no meio do mato, e ela me respondeu que o amor verdadeiro se comunica no silêncio da alma. A Samara, que estava com a paciência por um fio, virou para mim e sussurrou: amiga, ou ela tá levando um golpe, ou a gente tá dentro de um esquema que vai parar na TV. E olha, ela não estava errada. Durante o chá, a Talita fez uma espécie de cerimônia de bênção, onde cada madrinha deveria escrever num papel um voto de prosperidade para o casal e depois depositar dentro de uma tigela com água e pétalas de rosa. A promessa era que, ao final, ela ia enterrar tudo num jardim energético para que as intenções crescessem junto com o amor dos dois. Mas ninguém viu o tal jardim, nem a tal terra. O que a gente viu foi ela recolhendo os papéis, guardando tudo numa bolsinha de crochê e desaparecendo dentro de casa por uns 15 minutos. Quando voltou, estava com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados, dizendo que tinha recebido uma mensagem do universo. O casamento está próximo, mas o mundo ainda precisa colaborar. No que se traduziu, dias depois, em mais uma rodada da vaquinha, agora com a nova meta de R$ 10.000. Foi aí que começou meu plano. Ou eu descobria quem era esse pai, ou eu tirava a Talita dessa fantasia antes que ela fosse parar no Fantástico. Depois do chá de panela mais esquisito que eu já tinha pisado na minha vida, fui para casa com aquilo remoendo dentro da minha cabeça. Eu nem consegui dormir direito. Sonhei com incenso e pétala de rosa me afogando numa tigela. A Talita estava completamente entregue a essa ideia de casamento cósmico, e cada vez mais obcecada com essa figura mística chamada pai, que ninguém via, ninguém ouvia, ninguém conhecia.
Só existia na boca dela e em uns prints de conversa que pareciam escritos por inteligência artificial de frase motivacional. Tipo assim: boa noite, estrela do meu ser. Hoje meditei por nós sob a constelação de Andrômeda. Que homem manda isso, gente? Só se for o guru da Barbie. Aí comecei a desconfiar de verdade. Fui procurar no Instagram e no Facebook e, claro, não achei ninguém com esse nome. Até tentei procurar por aproximação, com variações tipo Paim, 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 mas nada. Quando perguntei de novo no grupo das madrinhas se alguém já tinha visto o bendito noivo ao vivo, só recebi reações nervosas. Uma disse que conheceu ele rapidamente, mas foi num dia que ele estava com febre e de máscara. Outra disse que só viu por chamada de vídeo, mas que o rosto dele estava coberto com um pano porque ele estava fazendo um ritual de purificação facial. E uma terceira teve a coragem de dizer que já sentia a presença espiritual dele ao redor e por isso não precisava ver com os olhos físicos. Eu comecei a achar que, ou eu era a única lúcida, ou estava todo mundo participando da maior encenação da cidade. Foi então que resolvi procurar a tia da Thalita, aquela mesma do quintal onde foi o chá. Marquei um café com ela, dizendo que estava curiosa sobre como andavam os preparativos, só para puxar assunto. E não é que a tia abriu o bico, disse que achava tudo aquilo muito bonito, mas que nunca tinha visto o noivo também. Que só sabia que o nome dele era Paulo Henrique e que morava em Uberaba, mas que nem o telefone dele ela tinha. A tia até riu. Menina, será que esse casamento vai acontecer mesmo? Porque essa história tá parecendo aquelas novelas mexicanas que ela via quando era pequena. Foi aí que a ficha caiu com força. Paim era uma sigla, um apelido que a própria Thalita inventou juntando o nome do cara. Paulo Henrique igual Paraém. E o resto, parecia tudo saído da cabeça dela. Voltei para casa com um mix de raiva e pena. Porque se era invenção, ela estava dando golpe nos outros. Mas se ela acreditava mesmo naquilo, então era autoengano de um nível que beirava o delírio. A vaquinha já estava em quase R$ 8.000, e agora ela queria fazer um retiro pré-casamento com as madrinhas, com diária de R$ 300 num sítio que ninguém nunca tinha ouvido falar. E claro, o pai não ia poder participar. Ele já estará em imersão espiritual para se preparar para a fusão do sagrado masculino com o meu feminino ancestral. Juro que ela falou isso com a maior seriedade do mundo. A Samara me mandou mensagem no privado. Ou ela tá rindo da nossa cara, ou tá internada na própria cabeça. E foi aí que eu decidi. Eu ia desmascarar essa história nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Porque até então, a única coisa que tinha sido real era o dinheiro indo embora da conta das madrinhas. Chegou um ponto que eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem. A Thalita falava do casamento como se já estivesse casada, mas não existia data, convite impresso, buffet contratado, vestido escolhido, nada. E as madrinhas todas obedientes, como se estivessem hipnotizadas por incenso e mantras mal entoados. Aí decidi que ia investigar Paim com todas as minhas forças. Comecei por onde qualquer fofoqueira estratégica começaria: LinkedIn. Se esse homem fosse real, ele trabalhava em algum lugar. Mas nem Paulo Henrique em Uberaba aparecia com os dados que ela tinha passado. Entrei em grupos de Facebook da cidade, postei em fóruns disfarçada de noiva ansiosa perguntando por indicações de fornecedores e dizendo que ia casar com tal Paulo Henrique. Nada. Era como se ele fosse um holograma. E aí que a reviravolta começou. Uma amiga da minha prima, que é jornalista e adora fuçar em CPF alheio, por motivos de profissão e de pura fofoca investigativa, me mandou um print com a seguinte frase: Amiga, esse CPF que você mandou não é de nenhum Paulo Henrique. É de uma mulher. E adivinha quem? Sim, Thalita. A própria. O CPF vinculado ao suposto noivo era o dela. Ou seja, a conta do noivo na vaquinha, que recebia os depósitos da gente, era registrada no nome dela. Fui correndo confrontar a Samara e mostrei tudo. Ela ficou pálida. Disse que tinha transferido mais de R$ 1.000 para ajudar no retiro de limpeza energética do casal. A gente decidiu juntar provas antes de confrontar a Thalita, porque se ela surtasse a gente precisava estar com tudo salvo. Começamos a tirar print de tudo, mensagens, fotos com legendas exageradas, áudio com voz de meditação, até um vídeo que ela postou dizendo que o noivo estava emanando luz numa frequência muito alta e por isso não podia aparecer. Até que num sábado à noite, rolando o Instagram com um perfil fake que eu tinha criado só para stalkear melhor, eu vi uma live. Era ela, Thalita, com luz de vela ao fundo, roupa branca, aquela aura mística de sempre, e ao lado dela, o tão esperado Paim. Mas, gente, era um manequim. Eu não tô inventando.
Um manequim de loja, com peruca, roupa social, um colar de pedras no pescoço e óculos escuros. Ela falava como se fosse o noivo respondendo com pensamentos telepáticos. Ele está dizendo que se sente grato pela união das almas, ela dizia olhando para o manequim com os olhos marejados. A live durou 12 minutos. E nos comentários, ninguém reagia com espanto. Uma mulher até escreveu: "Que homem elevado! Amei o silêncio espiritual dele. Juro. Eu achei que estava enlouquecendo." Mandei o vídeo para Samara na hora, que respondeu só com um áudio gritando: "Eu tô passando mal. Isso não é possível." E foi aí que decidimos: o casamento fake ia acabar, nem que a gente tivesse que arrancar esse manequim do altar no tapa. Porque uma coisa é ser trouxa, outra é participar de um espetáculo onde a estrela do casamento é um boneco de plástico com aura de guru tailandês. Tava na hora da verdade aparecer, mesmo que ela viesse acompanhada de peruca mal penteada e colar de âmbar. O tal retiro pré-casamento ia ser num sítio afastado, que mais parecia um quintal abandonado de casa de vó com um mato crescido. A diária, como já contei, era R$ 300 por cabeça, um valor que eu achava absurdo para dividir quarto com mais 4 madrinhas em colchão de solteiro no chão. Mas agora, com a certeza de que aquilo tudo era um circo, a ideia era justamente ir lá, com a Samara, e abrir o show final. No dia marcado, chegamos de manhã com mochilas, cara de santas e celular carregado até o talo. A Thalita estava toda vestida de branco, usando um véu preso com grampo e incensando todo mundo na entrada. "Sejam bem-vindas ao portal da União Cósmica", ela falou, com a voz mansa de quem tomou chá de camomila com cogumelo. As outras madrinhas já estavam lá, todas com cara de que acreditavam em cada palavra daquela peça de teatro espiritual. Logo na entrada, demos de cara com ele, Paem, o noivo, ou melhor, o manequim, agora vestido de linho, com cristal na testa preso com fita dupla face. Tinha até uma aliança colada no dedo de plástico. A Thalita beijou a testa do boneco e disse: "Ele me pediu em casamento essa manhã durante a meditação." A energia dele estava vibrante. Eu achei que não fosse aguentar e dei uma engasgada no suco de hibisco que ela serviu. Samara me cutucou e cochichou: "Vai agora ou você vai rir na frente de todo mundo." Respirei fundo, pedi para falar com a Thalita em particular e levei ela pro canto da varanda. Mostrei as provas, o CPF no nome dela, os prints das doações, a live ridícula com o boneco, tudo. A cara dela mudou na hora. Primeiro ficou branca, depois vermelha. Tentou dizer que eu não entendia o nível de conexão que ela tinha alcançado. Que ela e Paem estavam em um estágio de união transcendental que não precisava de validação externa. Eu disse que precisava sim, principalmente porque quem estava pagando o retiro, o chá, as lembrancinhas e a viagem era a gente. E aí ela quebrou. Começou a chorar e disse que não queria enganar ninguém, que tudo tinha começado como uma experiência sensorial, mas que as pessoas começaram a entrar na onda e ela não conseguiu mais voltar atrás. Admitiu que Paem era um personagem que ela criou quando começou a se sentir sozinha depois do término com o ex, 2 anos atrás. Disse que no começo era só uma brincadeira nas redes, mas que quando começaram a elogiar e mandar presentes, ela resolveu transformar no casamento dos sonhos. Samara apareceu com o celular gravando e disse: "Tá tudo sendo filmado, tá? Pra gente poder devolver o dinheiro de quem quiser e te impedir de continuar esse golpe espiritual com manequim." Nesse momento, uma das madrinhas ouviu tudo e gritou lá de dentro: "O quê? Esse homem é de plástico? Eu fiz promessa no nome dele." Começou uma gritaria. Uma jogou incenso no chão, outra arrancou a coroa de flores da cabeça, teve uma que esmurrou o manequim e ele caiu com um baque seco, rolando a cabeça para debaixo da mesa. Parecia um filme de comédia pastelão. No fim, metade das madrinhas foram embora xingando, a outra metade queria o dinheiro de volta e a Thalita ficou chorando abraçada no boneco, dizendo que ele era o único que nunca a julgou. Eu e Samara saímos dali rindo tanto que quase esquecemos da gasolina que a gente gastou para ir até aquele matagal. Mas ainda faltava uma última parte da história, o desfecho. Porque, como toda boa farsa, essa ainda ia render mais uma reviravolta. Depois do escândalo do retiro, o que era para ser uma união cósmica virou caso de grupo no WhatsApp com título em caixa alta: "Golpista da cerimônia fake." As madrinhas criaram um grupo paralelo onde choviam prints, desabafos e até memes com manequim vestido de noivo em poses espirituais. A Samara colocou até um filtro no rosto do boneco com orelhinha de cachorro e legenda: "Namore alguém que te olhe como a Thalita olha para esse pedaço de plástico." Virou uma febre. O caso espalhou na cidade, claro. Cidade pequena, fofoquinha quente, não tem como. Em 2 dias,
A história já estava no grupo da família, no da igreja e até no grupo de zumba da academia. Teve tia jurando que sabia desde o começo. Teve primo perguntando se podia comprar um manequim para pôr na loja. Teve de tudo. Só que aí aconteceu o impensável. Thalita desapareceu. Isso mesmo. Simplesmente sumiu. Desativou o Instagram, apagou o TikTok, bloqueou todo mundo do WhatsApp. A gente até pensou que ela tinha fugido para algum retiro de verdade, tipo aqueles no meio do mato que ninguém pode falar por 7 dias. Mas não. Uma semana depois, uma das madrinhas, a Tati, a mais xereta, descobriu que ela tinha ido para a casa da avó em outra cidade. Só que o mais chocante, ela estava lá dando cursos online sobre noivado vibracional e casamento quântico com o eu superior. E usando fotos do bendito manequim como pai. Sim, ela pegou todo o escândalo e transformou em curso motivacional. Tava vendendo apostila digital, e-book com frases tipo o amor verdadeiro não tem CPF, mas tem vibração, e fazendo live com incenso aceso e fundo de cachoeira em chroma key. Eu não sabia se ria ou se batia a palma. A cara de pau dela era de outro planeta. Fizemos uma vaquinha reversa, sim, isso mesmo, para devolver o dinheiro para as madrinhas que tinham contribuído achando que estavam pagando um casamento de verdade. A Samara organizou tudo, super empenhada. Ela até entrou em contato com o dono do sítio, que confirmou que o aluguel tinha sido no nome da Thalita, e que ela pediu desconto dizendo que era um ritual de cura da decepção amorosa. Eu fiquei tão chocada que quase pedi o contato da terapeuta que indicou isso. No fim das contas, a gente conseguiu reaver parte do dinheiro, e o resto virou aprendizado coletivo. Sempre que alguém agora fala de casamento, o pessoal já pergunta: é real ou é vibracional? A Thalita segue vendendo curso online até hoje, com outro nome e outro manequim. Agora ela diz que se separou de pai e está num novo relacionamento com Zahar, um extraterrestre que se materializou em forma de boneco articulado. Isso não é piada, tá? Ela postou um story em que aparece segurando um boneco daqueles de anatomia humana e dizendo que ele veio para ensiná-la sobre o amor interdimensional. E adivinha quem ainda cai nesses papos? Muita gente. Porque, como diz Samara, gente trouxa tem em todo o plano espiritual. Quanto a mim, aprendi 2 coisas com essa história. Primeiro, sempre desconfie de noivo que nunca aparece. Segundo, se o casamento não tem data, convite, noivo de carne e osso, o altar pode ser só um palanque para alguém muito criativa e muito cara de pau. Ah, e claro, se um dia eu casar de verdade, vai ser com alguém que não precise de fita adesiva para prender o cabelo. Se inscreve e ativa o sininho para mais.